Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é domingo, dia 9 de outubro, e o tema do estudo de hoje é Um Ser Vivente. O texto bíblico, que é a base do estudo de hoje, está no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7. Aqui, a Santa Escritura nos ensina o seguinte: E formou o Senhor Deus um homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. No sexto dia, Deus deu vida aos animais terrestres e aos primeiros seres humanos, um casal, conforme Gênesis capítulo 1, do verso 24 a 27. Ele formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, de acordo com Gênesis capítulo 2, verso 19, e formou o homem do pó da terra, de acordo com o texto que lemos no início, que é Gênesis capítulo 2, no versículo 7. Embora tanto os animais quanto o ser humano tenham sido formados da terra, a formação do homem foi distinta, diferente da formação dos animais, sob dois aspectos principais. Primeiro, Deus moldou o homem fisicamente, e então, conforme Gênesis 2, verso 7, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O homem era uma entidade física antes de se tornar um ser vivo. Segundo, Deus criou a humanidade como homem e mulher, a própria imagem e semelhança da divindade, conforme Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. O capítulo 2, verso 7 de Gênesis explica que a introdução do sopro da vida no corpo físico de Adão o transformou em um ser vivente, ou em uma alma vivente. De acordo com o hebraico, o texto em que o Antigo Testamento, no caso aqui Gênesis, foi escrito, e a expressão usada em hebraico é Nefesh Shaya, ou literalmente, alma vivente. E isso significa que cada um de nós não tem uma alma que possa existir separada do corpo. Repito, isso significa que cada um de nós não tem uma alma que possa existir separada do corpo. Ao contrário, de acordo com esse texto, cada um de nós é um ser vivente ou uma alma vivente. A afirmação de que essa alma seja uma entidade consciente que possa existir separada do corpo humano é uma ideia pagã, não bíblica. Ou, sendo ainda mais claro, não existe na Bíblia. Entenda, compreender a verdadeira natureza da humanidade nos previne de aceitar a noção popular de uma alma imaterial e todos os erros perigosos construídos sobre essa crença. Não há existência consciente de nenhuma parte do ser humano separada da pessoa como um todo. Deus nos criou de uma forma assombrosa e maravilhosa, e não devemos especular além do que a Escritura de fato diz sobre o assunto. Não apenas a própria natureza da vida é um mistério. Os cientistas ainda não chegaram a um acordo quanto ao que significa algo estar vivo. Ainda mais misteriosa é a natureza da consciência. Como o tecido material, de pouco mais de 1 quilo, células e compostos químicos, o cérebro, no caso, mantém e cria coisas imateriais como pensamentos e emoções. Aqueles que estudam essa ideia admitem que, na realidade, não sabemos. A partir do momento que Deus soprou naquele boneco de barro, Adão, ele passou a ser a alma vivente. A Bíblia não diz que ele passou a ter alma vivente. Isso não existe à luz da Bíblia. Como vimos no estudo de hoje, faz questão de repetir. Essa é uma invenção pagã, que muitos cristãos até sinceramente abraçam, acreditam,
mas acredite na Bíblia. Gênesis 2, verso 7 é muito claro. Confie na palavra do Senhor e permita que ela continue moldando não apenas os seus conhecimentos sobre ela, isso é importante, mas muito mais do que isso, moldando o seu coração. Tá bom? E ao finalizar, deixo com você o texto da leitura bíblica de hoje, que está no livro de Mateus, capítulo 14, até o capítulo 16. Um grande abraço e, com a permissão desse Deus maravilhoso, nós nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!